E você começou citando aqui que no mesmo corte de vida, teve gente que acusou vocês de serem bolsonaristas ou de serem comunistas. Isso já aconteceu comigo. Aliás, aconteceu muito. Ano passado, na época da campanha, teve um veículo de comunicação aqui da Bahia, que eu não vou citar o nome, ele chega no mesmo dia, ele publica 2 matérias com títulos iguais, se referindo a mim, e aí só muda. Fulano acusa Semineto de ser petista, ou de estar apoiando Lula. Aí a outra matéria, no mesmo dia, no mesmo site. Fulano acusa Semineto de ser bolsonarista. Pô, e aí, quando a gente para fazer uma reflexão, observe que talvez você não se posicionar nem em um extremo, nem no outro, seja o mais difícil e o mais desafiador. Porque significa dizer que você tem que ter uma altíssima capacidade de fazer críticas, de avaliar cada situação e dizer, bom, aqui eu penso uma coisa, ali eu penso outra. Então, eu vou dar aqui 2 exemplos a você nessa pauta que é tão discutida pela sociedade. Na economia, por exemplo, eu me considero um cara mais liberal, porque eu acho que é preciso dar oportunidade para a iniciativa privada empreender, para os empresários gerarem emprego, sem, entretanto, abdicar do papel do Estado nas coisas importantes, nos serviços públicos essenciais. É um caso difícil sempre, né? Pois é, mas aí você vai para uma outra pauta. Por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu sou a favor. E aí o cara diz, porra, mas esse cara pode ser mais liberal na economia e defender ao mesmo tempo? Pode, porra. Eu penso assim. E eu não aceito que ninguém venha me impor uma censura para dizer, não, você vai ter que pensar tudo de uma forma ou vai ter que pensar tudo contra essa forma, né? E eu acabei pagando um preço por isso. Eu tinha uma candidatura no passado ao governo que era considerada favorita, fiz uma campanha no braço, porque foi uma campanha de muita luta, e no fim do dia, eu acho que o principal elemento que gerou a minha derrota foi essa disputa nacional, foi a gente ter um país, do ponto de vista da eleição presidencial, dividido ao meio e polarizado. E aí as pessoas não entendiam por que eu não declarava apoio a um ou a outro. É verdade, isso ficou realmente... Pois é, e eu não declarei apoio, não é porque era uma jogada política, era o mais conveniente, não. Eu não declarei apoio porque eu olhava para um e para o outro e dizia, porra, no fundo, não é o que eu quero. Não é o que eu quero. E aí? E se eu olhava na eleição, não tinha ninguém. Eu não me senti representado na eleição presidencial do ano passado. Eu acho que eu nunca fui votar de uma forma tão desanimada como eu votei para presidente na eleição do ano passado. E eu acho que muita gente também foi dessa forma. Aí você vê, infelizmente, esse radicalismo não é apenas um fenômeno no Brasil. Você vai para os Estados Unidos. Tá assim também. Tá assim. É Biden e Trump. Você vai para o outro extremo, que nada justifica o que está acontecendo, né? O terrorismo, porque o Hamas é um grupo terrorista. E não queiram classificar de outra forma. É meu pensamento, achar que o Hamas é terrorista. E que o que ele fez em Israel é um ato de terrorismo. Mas também não justifica, né, você sair matando todo mundo, sacrificando a vida de pessoas inocentes, matando crianças, matando idosos, de qualquer jeito. Então, você às vezes se posicionar no meio, você ter a capacidade de criticar um lado e outro, é muito difícil. E você acaba sendo condenado por isso. Eu sou patrulhado todos os dias nas redes sociais, porque às vezes a gente posta qualquer coisinha, acontece o que você falou aqui. Ah, não sei o que e tal, está defendendo. Me perguntaram outro dia o que é que eu achava da política econômica do governo atual. Uhum. Eu fiz uma série de críticas à política econômica do atual governo, mas fiz uma ressalva, que Haddad tinha conquistado a confiança do mercado por ter habilidade política de dialogar, de negociar, etc. Rapaz, fui criticado, foi uma pancadaria. Você foi taxado de comunista aí, não foi? Pois é, exatamente. Então, Sérgio, observe, eu não vou perder isso. Mesmo que o preço que a gente pague seja, por um bom tempo, não ser compreendido.
E é o que acontece em função desse radicalismo. Eu diria a você que vi meu avô Antônio Carlos agir de duas formas na vida. Em momentos que ele errou, onde ele foi mais duro, onde ele se deixou levar pela emoção, onde ele foi para porrada, né? Não física, mas foi para porrada política. E vi momentos onde ele acertou muito, e até hoje é lembrado, e aqui eu citaria, você citou a foto dele com Fidel Castro, mas o país em regime militar, a CM foi responsável por garantir um congresso da UNE aqui em Salvador, e era visto atravessado por muitos. Depois, no processo de redemocratização, a CM rompeu internamente com o partido dele porque não aceitou a candidatura de Maluf e apoiou Tancredo, o que naquele momento contribuiu muito para o processo de redemocratização e quase foi preso uma vez pela presença aqui do Délio Jardim de Matos, que era almirante, aliás, era da aeronáutica. Era da aeronáutica, num célebre momento no aeroporto aqui de Salvador, e quase foi preso por isso. Então, ele teve muitos momentos, sim, de conciliação, de diálogo. Meu tio Luiz Eduardo, que faleceu precocemente, era o cara do diálogo no Congresso, deixou essa marca. E o meu melhor exemplo, o que eu posso falar de mim, são 8 anos como prefeito. Não que a gente não erre. Pô, eu lá atrás, deputado federal, com 26 anos e tal, fiz discursos extremados, teve aquele célebre discurso, né, que eu ia dar uma surra em Lula, não sei o quê. E depois ia dar mesmo. E nada, Pedro. Ô, meu irmão, posso lhe dizer uma coisa? Eu nunca fui pegar briga. Nunca. Se você me perguntar assim, pô, Neto, qual foi o dia que você partiu pra porrada física? Eu não me lembro. Se teve, foi muito guri, porque eu não me lembro, porque eu não sou um cara disso. Eu não acho que o caminho é esse. E foi interessante. Ali foi resultado da imaturidade. Ali foi resultado do calor do momento. Eu estava naquela CPI dos Correios, investigando tudo e tal. Aí veio uma notícia que a BIM estava bisbilhotando minha família. E ali eu entrei numa onda que Heloísa Helena, que era senadora do PSOL, e Arthur Vigílio, que era senador do PSDB, fizeram um discurso. Eu entrei na onda por imaturidade, não faria de novo. E tenho aqui consciência de que aquele momento era um momento do ímpeto da juventude. Quem nunca teve o ímpeto da juventude? Só que aí você vem a temperança da maturidade do tempo. E aí, 8 anos como prefeito me ensinaram muito, me moldaram. E as pessoas viram como eu agi nas mais diferentes pautas. E muitas vezes fui julgado por isso. Muitas vezes fui julgado por isso. Teve uma vez que eu... numa mesma semana tinha aprovado uma decisão importante para as igrejas evangélicas e considerei os terreiros de candomblé templos religiosos isentando de pagamento de tributo. Imagine. Porrada em cima de mim. Eu digo, gente, uma coisa não pode conviver com a outra.